paz do Senhor a todos. Espero que essa noite seja uma noite de vitória, como todas as outras, e que a palavra dessa noite possa alcançar cada coração, cada vida, começar em mim e fazer valer aquilo que Jesus quer de nós. Amém? Nós vamos hoje ler uma passagem bem conhecida do Evangelho, descrito pelo evangelista Marcos, e se encontra no capítulo 4, do verso 35 ao 41. E o subtítulo diz: Jesus apazigua a tempestade. E o texto diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Que Deus possa abençoar, trazer uma palavra de graça, de vitória, através do Santo Espírito, através da unção do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Como eu disse, que possa alcançar cada coração, que possa alcançar cada vida agora, para a glória do Deus eterno, Jesus Cristo. Amém? Essa passagem, Jesus estava fazendo vários milagres, estava curando a multidão, trazendo a palavra, ensinando e fazendo o que ele fazia sempre. Chegou o final da tarde e ele pediu para os discípulos passarem para o outro lado do mar da Galileia. E entrou no barco e dormiu na parte de trás do barco, que é a popa. E a palavra diz que ele usou uma almofada, um travesseiro, para poder descansar. Só que o mar da Galileia, que na verdade é um lago, ele é tão grande que tem esse nome de mar. E como ele fica um pouco abaixo do nível do mar, ele é bem sujeito mesmo a esses temporais assim, de uma hora para outra. Só que os discípulos, todos eles, a maioria pelo menos, eram pescadores. Eram homens que estavam habituados a usarem o barco como profissão e conheciam também aquele lugar. Só que Jesus, como eu disse, estava dormindo. E aí chegou um determinado momento em que as ondas estavam cobrindo o barco e o barco ia afundar. E os discípulos todos com medo. E Jesus foi acordado. E aí eles perguntaram para Jesus: Mestre, não se te dá que pereçamos? E o Senhor levantou e aquietou a tempestade com as suas palavras. Ora, se Jesus estava ainda aqui, não havia subido aos céus, não havia sido glorificado, e deu ordens para que a tempestade cessasse, naquela época, imagine hoje que ele está ao lado de Deus Pai, e é glorificado, e a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Uma palavra do Senhor é suficiente para quebrar qualquer tipo de maldição, aquietar as situações, até mesmo as obras da natureza. Se nós pegarmos essa passagem e trazermos para os dias de hoje, na nossa atualidade, nós vamos ver que, de repente, do nada, nós estamos bem, aí vamos fazer alguma coisa e acontece de passarmos por tempestades ou por situações que vão fazer com que nós fiquemos atormentados, atemorizados e até fiquemos assim de uma maneira que parece que Jesus não está fazendo nada. Parece que Deus nos deixou e deixou-nos assim passar por todas essas coisas. Bom, eu penso assim: tudo que acontece é para o nosso crescimento espiritual, para nós vivermos a experiência com Deus e para que Deus possa também provar a nossa fé. Os discípulos tinham visto tantos milagres do Senhor,
tantas curas, tantas coisas que o Senhor fez, e tinham acabado de passar por esse processo, porque a multidão era grande, e ele tinha curado, feito tantos sinais e maravilhas, e eles ficaram atemorizados, porque acharam que Jesus ia deixar com que eles perecessem. Hoje, nós também passamos por situações em que, às vezes, achamos que Deus nos abandonou, que Deus não está vendo o que estamos passando, e que a impressão que dá é que Ele está dormindo e não está vendo o que nós passamos. Só que não é bem assim. Jesus disse a eles: por que são tão tímidos? Por que ainda falta de fé? Jesus dizendo, eu dei a vocês todas as condições para fazer com que, pela minha palavra, vocês pudessem fazer as coisas. Se nós pararmos para pensar, agora começou o ano de 2021 já com essa questão das vacinas e tudo mais, que estão já vacinando em vários países, estão aplicando já essas doses, trazendo uma certa esperança para a humanidade. Mas eu vou te falar, querido irmão, querida irmã, que o Senhor Jesus, Ele e Deus Pai, eles estão no controle de todas as coisas. O que aparentemente parece ser uma tempestade, com ondas gigantescas, com ventos muito fortes, com tudo aquilo que traz a temorização, o temor para as nossas vidas, na verdade Ele está vendo tudo isso. E assim como Ele estava nesse barco e foi acordado, nós precisamos fazer com que Ele nos atenda com oração, pedindo a Ele, deixando com que Ele veja e tenha íntima comunicação conosco, estamos na mesma sintonia que Ele. E Ele não vai deixar com que nosso barco afunde, ou seja, nossa vida. Tudo que Jesus faz é bom, tudo que o Senhor prepara é bom. E Ele quer que a gente aprenda com todas as circunstâncias e com todas as situações que a vida pode trazer para nós. Isso foi um aprendizado para aqueles homens, porque eles ficaram depois atônitos, porque falaram: quem é esse que até o mar e o vento o obedecem? Imagine, Deus criou o céu e a terra, criou todas as coisas. A natureza, para o homem, ela não tem como ser controlada. Os ventos, os furacões, as tempestades, o homem não pode controlar, mas Deus pode. Jesus é Deus. Deus está em Jesus, Jesus está em Deus. Nós temos que ter a nossa fé voltada para o Senhor. Tudo que Jesus fez aqui na terra, durante os 3 anos e pouco que Ele chamou os seus discípulos e começou a ensinar-lhes a palavra, e começou a pregar o reino de Deus, e começou a demonstrar o amor de Deus, até Ele ser crucificado, tudo que Ele fez aqui foi feito como homem. E Ele deixou o caminho aberto para que nós também possamos fazer todas as coisas, sem exceção, pelo nome dEle, pela vontade dEle. Se invocarmos o nome do Senhor Jesus, se estivermos com o coração e nosso espírito ligados a Ele, tudo que nós falarmos em nome de Jesus, Ele disse que nós teríamos esse poder. Vocês farão coisas maiores do que eu fiz. A tempestade pode ser qualquer coisa na sua vida. Pode ser um problema familiar, pode ser a questão mesmo da depressão, de tudo que possa estar acontecendo. Mas como eu disse, estamos vivendo momentos em que você tem que virar o jogo, começar a pensar que Deus está realmente controlando todas as coisas e que logo logo nós vamos acabar com tudo isso. Nós, que eu digo, através de Jesus Cristo. Tudo que acontece, tudo que existe, tudo que está relacionado com a palavra de Deus, ou já se cumpriu ou está para se cumprir. Deus não é homem para que minta. Então tudo isso está direcionado ao Deus eterno. Se nós estivermos passando por qualquer tipo de problema e nós tivermos a nossa fé e o nosso coração voltado para Deus, nós vamos ver que vamos enfrentar os problemas, as dificuldades, as tempestades com uma maneira um pouco diferente do que se nós não tivermos o Senhor.
Por que que Jesus estava dormindo? Por que que ele estava descansando? Porque como homem ele estava realmente cansado. E ele estava também, talvez, fazendo um teste com aqueles homens para ver até onde a fé deles iria. Talvez eles foram reprovados. Nós precisamos ser aprovados diante de Deus pela nossa fé e pela nossa vontade de conhecer mais e mais o Senhor Jesus. Então, eu quero passar para vocês nessa noite que é uma palavra de vitória, é uma palavra de alegria, uma palavra que tem que trazer paz aos corações. O homem pode estar, sim, produzindo em tempo recorde as vacinas, pode estar produzindo e descobrindo como evitar o Covid-19, mas Deus, o Eterno, aquele que está assentado sobre todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, Ele capacita os homens, Ele que aproveita todas as circunstâncias para nos ensinar, para nos guiar, para fazer valer a sua palavra em nós. Se eu e você estivermos ligados à videira, que é Jesus, nós vamos produzir bons frutos, nós vamos produzir muitas coisas boas. Mas para isso nós precisamos ter fé de que com eles, Jesus estava ao lado deles ali. Hoje Jesus está ao nosso lado também. E Ele deixou seu Espírito para que possa nos consolar e possa nos trazer mais e mais fé. Quem não tem fé, peça a Deus para que Ele dê fé, para que Ele dê mais uma razão para acreditar, para que você possa conhecer melhor a palavra do Senhor, possa ter interesse em ler mais a Bíblia, possa ter interesse de buscar mais em oração a Deus, receber da parte dEle também alguma palavra, receber da parte dEle correção, receber da parte dEle a satisfação, a alegria. Deixe o seu coração transbordar, navegue no oceano do Espírito, navegue pelo oceano do Espírito e você vai ver com que as coisas serão diferentes. Deus não quer que a gente sofra, que a gente passe por situações constrangedoras, que nós fiquemos com medos, aterrorizados ou de certa maneira até parados. Deus quer que a gente continue nosso caminho, quer que as coisas, quer elas sejam boas ou quer elas sejam más, que nós estejamos ligados a Cristo Jesus. Se nós estivermos ligados a Ele, pode vir a tempestade que for, é lógico que nós vamos passar, nós somos homens e mulheres, vamos ter que nos adaptar, mas nosso foco, nossa visão tem que estar em Cristo Jesus. Se nós estivermos vendo a Jesus, todo o resto a gente não vai ficar preocupado, porque a gente vai saber que Ele está direcionando as nossas vidas e está nos livrando de todo o mal. Por isso, meus amados, é importante que você entenda que Jesus Cristo, Ele é o Senhor de todas as coisas. E agora, como eu disse antes, Ele está à direita de Deus Pai. A Ele foi dado todo o poder, toda a autoridade. É pelo nome dEle que nós agora pregamos o Evangelho, que nós falamos do amor de Deus, que nós falamos das curas, das libertações. Mas antes, você precisa entender, aceitando a Jesus como Salvador, seguindo as suas doutrinas, os seus ensinamentos, sabendo que Ele nos ama e que todas as coisas vão contribuir para nós. Tudo que acontece, tudo que já aconteceu, fez com que nós nos tornássemos pessoas diferentes. Então, é um aprendizado, é uma virtude da parte de Deus quando Deus nos prova, quando Deus nos dá condições de sermos provados, porque Deus é maravilhoso. Então é tanto maravilhoso que mandou seu Filho para morrer por nós, e Ele está, como eu disse, ao nosso lado. Jesus quer de nós apenas fidelidade, que nós o amemos, que nós o busquemos, que nós adoremos a Deus Pai, que nós não deixemos de lado as nossas vidas, que elas interfiram diretamente na parte espiritual. Se nós ficarmos vendo só as circunstâncias,
nossos olhos humanos não conseguem ver as coisas espirituais, os livramentos, a presença do Deus vivo, a presença daquilo que Deus quer de nós. Tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. E Deus faz diferenciação daqueles que seguem e daqueles que não o seguem. Só que Ele ama todos iguais. É contraditório? Não. Deus presta atenção naqueles que o buscam. Deus está com seus olhares abertos para aqueles que estão focados em oração, estão em contato com Ele, têm buscado uma vida de oração, joelhos dobrados e as famílias em pé. Tudo o que aconteceu até esse momento nas nossas vidas, se nós pararmos para pensar em tudo que Deus já fez, conta as bênçãos, meu irmão, conta como elas são. Tudo tem um significado e um propósito. Vamos começar a enxergar essas coisas, vamos procurar ver a diferenciação disso em nossas vidas. Jesus continua no barco até hoje, porque com o capitão no barco, nada pode afundar o barco. O barco são nossas vidas. O oceano que estamos agora enfrentando é o mundo. E as circunstâncias, as tempestades, são todas as coisas que podem vir de uma hora para outra, assim como aconteceu nesse episódio, podem vir de uma hora para outra e podem trazer algum tipo de problema. Mas Jesus, com uma palavra, basta uma palavra dele, um olhar dele, e todas as coisas serão normalizadas. Estaremos vivendo dias de bonança? A palavra de Deus não diz que a gente vai ficar vivendo dias num mar de rosa, mas também não há necessidade de nós sofrermos. Se nossa fé, volto a dizer e frisar, temos que ter fé. Não sejamos tímidos, não deixemos com que as coisas possam interferir diretamente naquilo que nos tirar a visão do alvo que é Jesus Cristo. Se nós estivermos ligados a Ele, tudo isso vai passar. E por mais que possam acontecer problemas, nós temos a alegria e temos que ter a fé de que o que nos aguarda é muito melhor do que estamos agora. Se nós conseguirmos entender isso e conseguirmos passar por todas essas coisas e chegarmos do outro lado do mar da Galileia, no sentido espiritual, chegarmos até o reino de Deus, seremos as pessoas mais felizes, muito mais felizes. Que nessa noite a palavra de Deus possa tocar o seu coração, possa fazer com que você veja de maneira diferente tudo isso que Deus está falando, tudo isso que Deus quer de nós. Glorifica o Senhor, louva o Senhor, busque cada dia mais estar na presença dEle, e Ele se alegrará de nós e concederá ricas bênçãos. Amém? Vou orar agora, que você receba o Espírito do Senhor aonde quer que você estiver agora, que o Deus eterno, Deus de poder e maravilha, possa trazer uma palavra de graça ao seu coração, que você receba essa palavra e você dê fruto, e se acalme, e deixa Jesus dirigir as nossas vidas. Fazendo isso, seremos felizes, para a glória, a honra e louvor do nosso Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, um forte abraço, sintam-se abraçados e até a próxima palavra, se Deus quiser.